Ok. Essas semanas, a gente está, na verdade, na continuação são 3 parshiot, são 3 capítulos, um pouco mais, da história, talvez, da novela de Yosef com os irmãos. Eu não sei se já saiu novela da Globo, da história de Yosef, mas com certeza a verdadeira é a melhor que tem. A história é muito bonita, mas muito difícil da gente entender. Então, no shiur de ontem, comentei que eu iria explicar, principalmente a grande dificuldade da gente entender que a Torá, ela diz que todos os filhos de Yaakov, os 12, são tzadikim, são justos. Saiu novela na Record, bom, Baruch Hashem. Se sair, vai ser na Record. Bom, tá bom, ok. O pessoal tá mais ligado que eu. Ok. Então, a grande dificuldade é a gente entender como é possível que irmãos, que a Torá descreve que eles são tzadikim, onde a Torá, quando é para criticar, não tem problema em criticar. A Torá conta para a gente as verdades. A Torá conta que Abraão teve um filho chamado Ismael. A Torá conta que Isaac teve um filho chamado Esav. O que custa contar que 10 e 10... Hã? Então o conceito da Torá não fala nada. A Torá evita falar mal, mas a Torá, ela é prática, e quando tem que contar para nós a realidade, para a gente não aprender, como, por exemplo, de Noah, a Torá faz questão de dar uma dica, que ele não era tão tzadik assim, para que a gente saiba, tem coisas que a gente tem que aprender, tem coisas que a gente não tem que aprender. Mas a Torá fala claramente que todos os filhos eram tzadikim. Se a gente estuda um pouco o que significa tzadik, tzadik é alguém perfeito. Não parece perfeito? Então, se vão dizer, bom, chegou agora o Rabino para justificar a história. Vai tentar agora reinterpretar, para dar uma desculpa, etc. Se fosse para dar desculpas, a Torá podia literalmente omitir essa história. A Torá podia não ter contado para a gente. A Torá não teve medo, inclusive essas maiores provas históricas, que o livro da Torá e a Bíblia, que é o livro mais vendido todos os anos, se fosse um livro da história bonita do povo judeu, contando só os louvores e glórias, tudo bem. Mas não é exatamente isso. Se você ler a história, é exatamente o contrário na maioria da Torá. Claro que tem o louvor, mas é dentro da dificuldade, dentro dos desafios e dentro dos vários erros. Então, é claro que a história, e como todas as histórias da Torá, elas merecem e elas te sugerem, te convidam, na verdade, para você cavar um pouco mais fundo. Então, vamos lá. Antes ainda da gente questionar os irmãos, a gente deveria questionar o Yosef. Então, voltando um pouco à história que começou já na semana passada. Yosef, ele era o filho, né, quase que menor, ele era o caçula querido do Yaakov, ele era filho da esposa querida Rachel, e ele teve 2 sonhos. O primeiro sonho foi com os feixes, se ajoelhando, se prostrando para o feixe dele, para a espiga dele. E o segundo sonho foi o sol, a lua e as estrelas se ajoelhando para ele. E ele vai lá e conta para os irmãos, e os irmãos eles começam a falar, Maloch Timloch Aleinu, você acha que você vai se tornar rei sobre nós? E a primeira vez ele conta para os irmãos, a segunda vez ele conta para os irmãos junto com o pai, e o pai tenta, entre aspas, desmentir, e fala, olha, não é possível que esse sonho seja verdadeiro, porque a lua, que seria sua mãe, já faleceu faz tempo. Então não levem a sério, é só um sonho. E ele queria, na verdade, colocar lençóis, como se chama isso? Panos quentes, ó, panos quentes, quase. Panos quentes, apaziguar a situação. É tão melhor ao vivo, gente. Estão todos convidados aqui para vir aqui ao vivo na sinagoga, nada como ao vivo. Chega de Zoom, não aguento mais. Os pessoal não aguentam mais essa porcaria. É muito bom, tem as suas vantagens, mas, poxa vida, o calor humano não se compara. A primeira aula por Zoom que eu assisto é presencial. Temos aqui um jovem de faculdade que ele falou o seguinte, posso repetir? A primeira aula por Zoom que ele assiste foi essa, presencial. Ok, poxa vida. Tá bom, vamos lá. O mundo da mentira. Ok. Essa é uma verdade verdadeiríssima. Ok. Então, a primeira pergunta é, Yosef também é chamado o Tzadik, como a história continua depois, na história de Potifar, por que ele, então, se ele teve sonhos, se ele tinha, inclusive, aspirações de ser rei, ou de mandar, e etc., por que ele fez questão de contar isso para os irmãos? Você quer ser rei? Seja inteligente. Você quer mandar nos outros? Haja de forma inteligente. Se você sai contando por aí,
tudo vai indicar que você não vai conseguir chegar àquilo que você está aspirando. Então vamos lá. Essa é uma boa. No Zoom você consegue silenciar os alunos, né? Os alunos também conseguem silenciar o professor. Esse é o grande problema. Ok. Muito bom. É outra vida aqui ao vivo. Muito bom. Então vamos lá. Eu vou ser breve, que a explicação são bem extensas, mas eu quero ser breve para poder explicar os vários ângulos aqui da questão. A posição do Yosef, a posição dos irmãos, a posição do Reuven, o filho mais velho, que tentou salvar, e a posição do pai. Todos esses a gente tem que entender pelo menos um pouco melhor. Então, o primeiro ponto a esclarecer é o seguinte. Sonhos, de forma geral, a gente tem que ignorar. Eles são um reflexo daquilo que a gente pensa durante o dia. Mas, se a gente for olhar no início de Bereshit, os sonhos têm muita relevância. Foram eles que mudaram todo o curso da história. Já nessa semana a gente vai ter a história da fome, das vacas gordas e magras. Foi isso que fez com que o povo fosse para o Egito. E literalmente determinou a nossa história. O sonho que Lavan, ele queria matar o Yaakov, Deus aparece para ele, não faça nada. E os sonhos, eles realmente, nesse momento na história, tinham um papel muito importante. Número 1. Número 2. Existe uma regra que os sonhos, eles seguem a interpretação mais do que o próprio sonho. O Talmud conta pra gente que tinha um cara chamado Bar Hedia, que ele interpretava sonhos. Quem pagava para ele a moeda, ele interpretava para o bem. Quem não pagava, ele interpretava para o mal. E acontecia. Até que foi um sábio lá e ele interpretou para o mal, porque o sábio não pagou para ele, que estava tentando descobrir o que estava acontecendo. E aí ele descobriu que ele tinha lá uma Megillah, um manuscrito, um pergaminho escrito, que Kola Halamot Olchim Acharapé. Todos os sonhos vão atrás da boca. Ou seja, isso é importante até hoje, que se alguém te conta um sonho, você deve interpretar ele positivamente. As nossas palavras são muito mais fortes do que aquele sonho que você teve. Número 1. Número 2, uma vez que a interpretação ela segue a boca, é bom você contar esse sonho para pessoas que gostam de você. Porque se você contar para pessoas que não gostam de você, a coisa não vai ser boa. Então, o que acontece? O Yosef, ele tinha um plano. O plano número 1 dele era, ele sabia que já havia uma discórdia, um ciúmes entre ele e os irmãos. Porque o pai, não foi nem escolha dele, o pai foi lá e deu para ele uma túnica especial. Tá certo? Então, inclusive a gente mencionou na outra paraxá, entre Rachel e Leá, a Torá conta que a Leá ela era odiada. Difícil de dizer que a esposa de Jacob era odiada. Então, eu trouxe uma das explicações bonitas, que quando você dá preferência para uma ou para um filho, o outro se sente odiado. Você pode dar 999 para um e 1 milhão ou 1.000 para o outro, uma diferença pequena, essa diferença faz com que o outro se sinta odiado. Então, a gente pode compreender esses ciúmes que os irmãos tinham. E o Yosef, na verdade, quando ele foi lá contar os sonhos, o que ele quis era amenizar a situação e não piorar. O que ele quis? Número 1, o fato que ele contou para eles o sonho, ele queria mostrar, gente, vocês são meus amigos. Número 1. Eu conto sonhos para aqueles que são meus amigos. Número 2, se a gente for interpretar o sonho, os filhos interpretaram de uma maneira muito além da interpretação literal. Qual que é o primeiro sonho? O primeiro sonho está falando de espigas. Espigas é o quê? Agricultura significa dinheiro. Especialmente numa época onde se vivia unicamente da agricultura, ou quase que praticamente da agricultura. Então significa dinheiro. O que significa estrelas? Estrelas significa algo superior. Espiritualidade, conhecimento. Então o que ele quis contar para os irmãos, essa é uma explicação que o Rebbe traz, é o seguinte. Vocês estão me invejando, vocês estão vendo que o papai está me dando tudo, vocês estão achando que eu vou ser o super-homem, não tem nada de especial. Eu talvez vou ser um pouco mais próspero que vocês. A minha espiga, ela vai estar acima de vocês. Ou talvez eu vou ser mais inteligente ou mais espiritualizado que vocês. Mas parem, não precisa ficar tão preocupado assim. Nada de tão importante. E o que eles fizeram? Eles foram lá interpretar um sonho já no extremo. E eles falaram, Hamalor Timloch Aleinu, você vai ser nosso rei? Inclusive, alguns dizem que foram eles que fizeram, literalmente, que causaram. Então, estou fazendo através da...
Foram eles que causaram o destino deles. Quando eles disseram, Yosef, você vai ser nosso rei e a gente vai se ajoelhar para vocês, eles selaram o seu próprio veredito. Então dá para entender com essa explicação, eu vou ser breve, de que Yosef ele tinha uma intenção de amenizar. Fala. Ok. Se alguém quiser, depois a gente pode continuar o assunto, fazer perguntas sobre Yosef. Mas essa é a explicação em relação ao Yosef. Ele quis amenizar. Agora, a grande pergunta é a posição dos irmãos. Sobre os irmãos. Então, a primeira coisa é, ele viu que quando ele contou o primeiro sonho, o resultado não foi muito bom, não foi muito legal. Ele achou que seria melhor. Então, o segundo sonho, ele foi lá e contou para quem realmente amava ele, que ele tinha certeza que amava ele, que era na frente do pai. Por isso a gente então entende que a primeira vez ele contou para os irmãos apenas, a intenção dele era positiva, e a segunda, mais um ponto importante, por que ele contou o sonho? Guarda para você o sonho, esquece o sonho. Então existe, um terceiro conceito sobre sonho, que um sonho que ele não foi interpretado, que não foi contado, é como se fosse uma carta que não foi aberta. Não digo para a gente, porque o Talmud fala para a gente não relevar os sonhos, mas na situação, como a gente descreveu, estamos falando aqui de pessoas chaves na história do povo judeu, se você tem um sonho e não conta, você está segurando uma coisa muito importante, você está com a senha do cofre na tua mão e você não está abrindo. Então é importante que você conta e não fica naquela aflição. E se a gente esquece? Quando a gente esquece depois? Melhor ainda, esqueceu melhor ainda. A não ser que você sonhou com Torá. Ele... Vamos lá. Quando você conta para alguém, ele interpreta, mesmo que seja para o mal, Deus nos livre, não é um veredito. Não é um veredito. O que a gente sabe é que a boca tem uma influência muito grande. Não é um veredito. Quando a gente fala mal dos outros, por que é tão grave? Porque se você fala mal, você desperta o mal do outro. Além da questão ética, você falar mal do outro, você está despertando mal. Então tem uma força muito grande. Não é um veredito. Cada um tem seu livre-arbítrio e Deus tem planos maiores, às vezes, do que aquilo que a gente acha que a gente entende. Bom, vamos agora para os irmãos. Eu vou trazer a explicação, que é a explicação clássica. O Rashi ele traz para a gente, que é o seguinte. A briga dos irmãos era uma situação muito particular e talmúdica. As leis que eles seguiam na época eram as leis de Noar. Deus tinha dado 7 leis para Noar, então eles eram obrigados a cumprir as 7 leis de Noar. Sobre as demais mitzvot, os nossos sábios afirmam que os patriarcas eles cumpriram as mitzvot ainda antes de terem sido dadas. É um assunto por si, como que eles cumpriram, como que era possível. Mas não era todas as mitzvot que eles eram capazes de cumprir, e ainda existem opiniões que dentro de Israel eles cumpriam, fora de Israel eles não cumpriam. Mas existe uma situação bem particular, eu não vou me prolongar, mas é a seguinte. A penúltima das 7 leis de Noah, a sexta, é que você não pode cortar parte de um animal que foi cortada enquanto o animal estava vivo. O respeito à vida animal. Você tem que esperar o animal morrer, aí você começa a cortar. O que significa um animal morrer? Então aqui tem uma coisa curiosa. Para nós judeus, que nós temos a mitzvah de fazer a shechitá, uma vez que o abate foi feito, o animal está morto. Mesmo que ele tenha reflexo, espasmo, ele está lá se mexendo, ele está alahicamente morto. Para um não-judeu, uma vez que a shechitá não é uma mitzvah, o que você precisa fazer? Matar o animal de qualquer jeito. O que é matar o animal? Matar. Ele tem que realmente acabar com os reflexos também. E aí surge a questão de que os irmãos do Yosef, eles comiam a carne dos animais que eles cortavam enquanto o animal ainda estava se debatendo. E a questão era, ele acusava eles, conforme a opinião que diz, olha, vocês estão comendo antes do horário, porque a gente tem a lei de um goi, de um não-judeu, ainda não tem mitzvot, então por isso vocês estão comendo parte de um animal que foi cortado enquanto estava vivo. E eles seguiam a opinião do Talmud, posterior, etc., de que, não, uma vez que a gente já matou o animal, já fez a shechitá, o animal já estaria permitido. Independente dos detalhes dessa lei muito particular, a questão é a seguinte. Quando Yosef ele via que os irmãos faziam isso, e ele contava para o pai, ele estava literalmente ameaçando os irmãos de morte. Porque antigamente, quando um Ben Noach, ele transgredia uma das mitzvot de Ben Noach, não é o caso atualmente, que as pessoas nem sabem, mas nossa obrigação de ensinar, é de que a pessoa teria pena de morte.
Então, se ele contava para o pai que eles estão transgredindo uma das leis básicas, éticas, que Deus já tinha dado lá atrás para o Noah, então ele estaria ameaçando eles de morte. Qual que é a lei da Torá? Quando alguém quer te ameaçar de morte, você mata ele primeiro. Então, essa é a explicação clássica entre a discussão dos irmãos. Eles achavam que ele estava perseguindo eles. Na concepção dele, ele tinha razão na análise deles, e ele achava que eles estavam transgredindo uma das 7 mitzvot de Noah. Então, eu fiz questão, apesar que essa é uma explicação que merece muito mais tempo para a gente conseguir entender os detalhes, mas é uma explicação clássica para essa discussão. Vamos trazer agora mais uma explicação, que essa é fantástica, muito bonita, que para mim, pelo menos, já adiantou e explicou bastante essa questão. Vamos voltar um pouco na história. Avraham teve 2 filhos. Um era bom, outro não. O Ismael, no final das contas, o pai mandou ele para o Egito. Acabou, mandou ele embora. Mandou com eles com a magia negra, mandou ele com os conhecimentos das magias impuras, e mandou ele para o Egito. Acabou, Ismael saiu. São nossos primos. Depois tivemos Yitzhak. Ele também teve 2 filhos. Quem lembra da história, o pai ficou cego. O pai queria abençoar um dos filhos, só que a mãe enxergou que ele não era merecedor das bênçãos. O que o Yaakov teve que fazer? Ele vestiu as roupas do Esav, teve que omitir do pai, fazer todo aquele truque para que as brachot fossem para o lugar certo. Os filhos de Yaakov pensaram a mesma coisa. Tem aqui um jovem que, como o Urashi descreve para a gente, ele fica se penteando, ele fica se embelezando, dando atenção para o corpo dele. Esse Yosef está fora. Esse Yosef não é a pessoa que vai receber as brachot. Como a gente vai seguir o padrão da família, tem um bom, um ruim, um que merece e outro não, e nosso pai está acreditando igual ao nosso avô. O nosso avô Yitzhak achava que quem era o merecedor era o Esav. E o nosso pai está enganado, ele foi lá e deu a túnica para quem? Para o Yosef. Então a gente tem que fazer as coisas, reorganizar as coisas tal como aconteceu lá atrás. Então eles ficaram nessa discussão com Yosef e ainda tentando tirar ele do caminho, porque eles tinham certeza, conforme essa opinião, de que ele era a clipá, ele era a casca, ele era o resto. Já o Yosef tinha a visão oposta. Então aqui dá para a gente entender um pouco melhor por que eles realmente perseguiram ele, tal como, inclusive, os nossos sábios trazem para a gente, de que isso foi uma punição por Yaakov, ou uma retribuição por Yaakov. Ele enganou o pai, ele foi enganado pelos filhos também. Só para concluir, o Yaakov ficou distante dos pais por muitos anos, que ele ficou lá na casa do sogro por uns 22 anos, então como retribuição o filho dele, Yosef, também ficou distante dele 22 anos. Inclusive porque o Yaakov gostava tanto do Yosef, que ele se enxergava no filho dele. Tudo o que aconteceu na história de vida dele, de alguma maneira se repetiu com o filho dele, então ele se identificava bastante com ele. O que eu estou trazendo aqui, não só que por acaso as histórias se repetiram, ou era apenas uma retribuição de Deus. O que eu estou trazendo é que os filhos enxergaram também dessa forma, e por isso eles queriam colocar o Yosef no escanteio. Yosef era qual? É verdade que o Yaakov, ele no final das contas, ele fez algo positivo, e foi isso que salvou realmente a gente do Esav, e nós fomos a continuidade. Mas eles, naquele momento, também estavam pensando que eles estavam fazendo o positivo. A gente está dando a história depois que aconteceu, é muito fácil. Se você estivesse lá, talvez você estaria na mesma que eles, tá certo? Será que você sabe onde tivesse recebido os brachot? A história teria sido completamente diferente. Se Esaú tivesse recebido os brachot, os ismaelitas, os primos lá, seriam um povo escolhido. Mas tá ele certo? não poderia ter se transformado numa pessoa melhor? Não tem como a gente ver. Justamente porque ele não poderia ter se transformado numa pessoa melhor, é que ele acabou não recebendo os brachot. Por isso a gente acabou ganhando. Ok. Depois... Ok. Rapidamente, nós temos aqui agora vamos ver um detalhe dos irmãos. Uma coisa curiosa. Um dos irmãos, Reuven, os irmãos queriam matar. Então o pai dele falou, vai lá ver como estão teus irmãos no rebanho. Foi lá, ele mesmo que sabia que os irmãos não gostavam dele, ele assumiu o risco e foi lá ver os irmãos. Quando ele estava chegando, os irmãos já começaram a planejar, o que a gente vai fazer com esse cara? E aí falaram, vamos matar. E aí o Reuven falou, não, vamos jogar ele no poço para a gente não ser ativamente assassino. Mas a ideia de Reuven, era para salvar o irmão. Por quê? Não que ele realmente tinha um plano totalmente puro nesse momento, mas ele ia acabar recebendo a culpa porque ele era o irmão mais velho.
Então, o que acontece? É, então, a pergunta que surge é interessante. Tá bom, então eles escutaram o irmão mais velho, e aí o Reuven, ele foi para o lado, ele foi para o canto, e ele foi, na verdade, chorar pelo pecado que ele tinha feito, trocado a cama do pai, etc. E aí ele volta lá depois e vê que o Reuven, que o Yosef não estava lá, porque os irmãos acabaram escutando o Yehudá, que o Yehudá falou, vamos ganhar uns trocados, e tiraram ele do poço. A pergunta que surge é, tá bom, você não quer matar ele ativamente, então o que você faz? Coloca ele, então, num poço de cobras e escorpiões. O que adiantou? O que adiantou? Você não quer falar, Lona no nafesh. Então, me explica, qual que era teu plano? Você não colocou ele em qualquer outro lugar. Se ele colocou, como a Torá fala, o poço vazio, e lá tinha cobras e escorpiões. Então, uma explicação clássica diz que ele falava o seguinte, Lona no nefesh, a gente não pode ativamente matar ele. Vamos colocar ele na jaula do leão, igual o Daniel, muitos anos depois, e Deus sabe o que fazer. A gente vai colocar ele nessa situação. Se ele é tzadik, a gente tem aqui um teste lá, o polígrafo, o teste da mentira. Coloca ele, não é uma receita para todos, né? Você quer pegar teu irmão, saber se ele está falando a verdade, coloca ele na jaula dos leões, vê se come. Eu não sei se essa é a melhor dica. Mas se o Yosef realmente era aquilo que o pai enxergava, que é um verdadeiro tzadik, então ele falou, sabe o quê? Eu não tenho agora como convencer meus irmãos de abortar o plano. Então vamos fazer uma coisa onde Deus vai decidir. Colocamos lá e a gente vê que realmente deu certo. Realmente ele não foi morto, ele conseguiu, não aconteceu nada com ele. Ele não morreu na mão das cobras e escorpiões. Então essa é uma explicação clássica. Uma outra explicação um pouco menos conhecida é de que ele pensou o seguinte, um pouco mais trágico. Ele falou, meus irmãos sequer vão deixar restos mortais dele. Então ele falou o seguinte, deixa ele no buraco, depois eu volto aqui e busco pelo menos os restos mortais, e eu dou para ele um enterro digno, pelo menos isso. Isso que ele tentou salvar. E por isso, inclusive, quando ele volta, está escrito, ele volta lá para o poço, e ele vê que o Yosef não está lá. Bom, o que você esperava? Yosef não está lá, você ficou todo... Aí ele ficou todo preocupado, Não está tão preocupado. Ele ia estar morto de qualquer jeito, não está lá, está lá. O que ele ficou preocupado? Conforme essa explicação, que ele estava esperando, pelo menos, encontrar os restos mortais do irmão, para poder, pelo menos isso, trazer de volta, etc. Então, essa é uma explicação curiosa sobre Reuven, mais velho. Certo? Agora, um ponto muito importante da gente entender, e como introdução, e voltar àquilo que eu falei lá no início. Só vão dizer, bom, isso aqui é tudo história, a gente está querendo justificar. Não, a Torá sempre faz um convite para a gente cavar mais fundo. Se fosse só para contar mal das pessoas, a Torá evita, como Abraão falou no começo. A Torá não conta mal. A Torá conta para a gente, inclusive, que o pai, o Yitzhak, ele tinha ficado cego por muitos anos para quê? Só para que o filho pudesse pegar as brachot. Tem uma solução mais simples. Deus deixa o homem enxergar e conta para ele que aquilo que ele está pensando do filho Esav não é exatamente a realidade. Mas Deus não quis falar. Deus não quis contar a Lashonará mesmo do Esav. Ele preferiu deixar o pai cego. Então a gente vê como a Torá faz a máxima de questão de evitar contar o negativo. Então, com certeza, a Torá tem aqui várias lições para a gente, transmitindo, por um lado, aquilo que a gente não deve fazer, mas também convidando a gente para entender que aqui estamos falando de tzadikim. Agora, uma coisa muito importante. A Torá tem várias camadas. Então, a camada literal é a discussão dos irmãos. A camada um pouco mais a fundo, algumas das explicações eu mencionei aqui, que eles tinham, na verdade, intenções boas e etc. E agora, ou pelo menos pelo menos intenções não más, não vou dizer será boas. E aqui tem uma terceira coisa, que é, na verdade, a explicação mais profunda da Torá. Que a Torá, quando conta pra gente, isso vem falando desde Bereshit, quando a Torá conta pra gente uma história de Adam, de Rava, da cobra, de Isaf, de Yaakov, a gente tende a falar, bom, se eu tivesse lá, eu ia salvar o Yosef. Bom, se eu tivesse lá, eu ia brigar com os irmãos. Se eu tivesse lá, a Torá não é um conto, um filme de Hollywood, onde você precisa apontar o herói e o vilão. Não. Deus, ele escreveu a Torá num formato de história, ou seja, terceira pessoa, não é nem eu, nem você. A Torá conta, Deus contou para Moisés, ou seja, ele, sempre na terceira pessoa. Por que na terceira pessoa? Porque fica mais fácil, um dos motivos, fica mais fácil para a gente captar a mensagem. Se a Torá falasse, faz, não faz, está errado, está certo, é muito direto para a gente. A Torá fala também, mas quando a Torá conta uma história, primeiro você escuta a história. No final você fala, opa, a história não é do outro, a história era minha. Quando você conta uma parábola, um exemplo, você consegue penetrar na pessoa, por quê?
porque ele acha que você está falando de outro. Então, teu ego saiu do meio do caminho, você começa a escutar histórias, fala, tem lógica. Opa, depois fala, não, mas não estava falando do outro. Não era a historinha do elefante, a história da tartaruga e do coelho. O coelho, na verdade, está dando uma mensagem para mim. Estava querendo dar uma mensagem. E aí você consegue captar. Então, quando a Torá está contando para a gente dos piores, seja lá Esav, Ismael, é porque nós temos Ismael dentro de nós. Nós temos Lavá dentro de nós. Nós temos Paró dentro de nós. Todos esses são figuras históricas que tiveram literalmente, mas a Torá fez questão de contar, porque nós temos elas dentro de nós. Então, aqui vem na explicação que a Hassidut dá para a gente mais profunda da discussão que estava por trás da visão de vida dos irmãos e a visão de vida do Yosef. A visão de vida dos irmãos era uma vida de reclusão, uma vida da pessoa estar dedicada inteiramente para a espiritualidade. Como a gente vê isso? Que os patriarcas Abraham, Yitzhak e os outros filhos de Yaakov, eles eram pastores. Pastor, você leva o teu pasto, teu gado, para pastorear a hora que você quer. E não exige muito trabalho. Você está com contato direto com a natureza, você pode ficar olhando para o céu, rezando, tal como fez o Yaakov, aos 22 anos na casa do sogro, ele só dedicou ao estudo da Torá, enquanto ele cuidava do pasto. De repente aparece um irmão, ele começa a sonhar com o quê? Ele começa a sonhar com Manhattan, começa a sonhar com bolsa de valores, ele começa a sonhar com uma bela empresa que ele vai ter, na época era Trigos, tá certo? Mas eles começam a falar, Ramal, o que é isso que você está fazendo? O que você está sonhando? Você está fugindo de todo o contexto da nossa história. Você está querendo inovar uma coisa que foge do judaísmo que a gente conhece. Mas o pai, ele já sabia, ele conhecia essa característica do Yosef. Yosef Hashem Li Ben Acher era o nome dele. Que Deus me dê mais um filho. Em hebraico, Acher é outro filho. Dizem nossos sábios, o Yosef ele era capaz de fazer outro se tornar um filho. Ele era capaz de pegar uma pessoa que era estranha, alienada, e fazer com que ele se torne filho também. O Yosef, ele era uma continuação direta do pai do Yaakov, porque quem lembra, a gente explicou que o Yaakov, a partir do momento que ele vestiu as roupas do irmão Esav, ele assumiu o papel espiritual também do Esav, o homem do campo. O judaísmo não é apenas para o homem que estudava a Torá o dia inteiro com o próprio Yaakov, ele vestiu as roupas do irmão, que até mesmo um judeu, que ele tem que vestir as roupas do campo, ele tem que sair para caçar, ele tem que sair para conseguir tua parnassá, e ele se dedica a isso, às vezes dia e noite, sobra pouco tempo para fazer Torá, mitzvot, etc. O Yaakov, ele penetrou nisso também. E esse era o objetivo de toda a Torá. Só que os irmãos não conseguiam captar essa ideia. Isso era muito estranho para eles. Mas o Yosef, justamente, ele era a continuidade do Yaakov. Yaakov foi aquele que conseguiu se manter justo de forma completa, de forma plena, na casa do sogro, que era um lugar completamente terrível, Haron Afshamakom, o lugar odiado de Deus, e ele conseguiu se manter íntegro. Ele teve que enfrentar o Esav, e ele não foi influenciado. Ele enfrentou a vida, ele teve que trabalhar duro, e mesmo assim ele manteve, e justamente fora de Israel, ele conseguiu criar uma família exemplar de 12 tzadikim. Então, isso foi o que Yosef ele conseguiu captar. E agora a gente vem para o final da semana, o final da paraxá dessa semana, que está escrito depois de muitos anos, a história continua, ele virou o vice-rei do Egito, e os irmãos não reconheceram ele. Poxa, por que não reconheceram? Então tem a explicação, ele estava falando em outra língua, o filho estava traduzindo, ele fingiu e etc. Mas por que não reconheceu? Espiritualmente falando, eles nunca poderiam imaginar que um judeu poderia ser o vice-rei do Egito. Como é possível uma pessoa que está ocupada o dia inteiro trabalhando, preocupado com uma nação inteira, o dia inteiro no telefone, no celular, tratando de 1001 tsuras, e ele ainda é um judeu? Esse é o Yosef HaTzadik, isso que eles não conseguiam captar. E essa foi a grande novidade do Yosef. Então, entre as várias lições aqui que a gente tira dessa história, é que a Torá, primeiro, não esconde nada da gente. A Torá conta para a gente, por um lado, a realidade, e lembramos, esses 10 irmãos receberam a sua retribuição divina. Muitos anos depois, no início da Era Comum, Rabi Akiva e os 10 mártires, a Sará,
Harugei Malchut, que são mencionados na Musaf do Yom Kippur, eles eram uma reencarnação dos 10 filhos, aqueles que venderam o Yaakov, desculpa, venderam o Yosef, os 10 mártires, um deles era o Rabi Akiva, certo? A gente lê deles, a gente lê sobre eles na Rabi Ishmael Cohen Gadol, tinha vários, Rabi Chutzmin Zametur Geman, vários sábios. E a história, na verdade, é incrível, que porque eles tiveram esse decreto de morte, estamos falando aqui a época que a Roma, os romanos dominavam Eretz Israel, mas a história foi que o próprio César, assim conta para a gente o Talmud, ele chegou e falou para os sábios, o que acontece quando alguém sequestra uma pessoa? Sequestrar uma pessoa é uma das transgressões dos 10 mandamentos. Quando a Torá fala não roubar, ela está dentro de um contexto de transgressões que levam à pena de morte. Se alguém rouba, é grave, mas não é pena de morte. Então, o não roubar da Torá é não sequestrar. Então, ele perguntou para os sábios, qual que é a regra de alguém que sequestra? Eles falaram, pena de morte. Eu falei, tá bom, então vou dar para vocês a pena de morte. Porque vocês roubaram o Yosef. Um pouco atrasado, né? Uns 1000 anos. A Torá é verdade e a história continua, tá certo? Não, tá bom, mas como César sabia? Tá na Torá. Ok, ele estudou Torá. Estudou a Torá, Mas tava tá lá. na Torá que eles eram... Que eles sequestraram o irmão. Mas como... Não. O César não sabia que eles eram literalmente a reencarnação. A gente, depois da história, a gente tem essa história. Então, combina literalmente o que aconteceu. E aí, então, eles falaram... aí tem a história de Rabi Ishmael Cohen Gadol, ele foi consultar, imagina, estamos falando aqui dos grandes sadiquim, foi consultar a Deus, lá ele fez um passeio lá para o próximo andar, e o anjo Gabriel falou, eu escutei por trás da cortina, ou seja, Deus falando que vocês foram, assim está decretado que vocês vão ser entregues nas mãos do governo, na mão do César. E ele falou por quê? Porque desde que, olha que interessante, esse é o final, o grand final. Quem disse isso? O anjo Gabriel falou que ele escutou por trás da cortina, ou seja, de Deus, e ele falou o seguinte, desde a vida dos 10 irmãos de Yosef, Deus não encontrou 10 tzadikim tão grandes como o das tribos. Vocês são tzadikim tão grandes que vocês podem representar, ainda mais, como eu expliquei, a explicação mais profunda, que era até uma reencarnação, mas eu não encontrei 10 tzadikim como eles que possam pagar essa dívida. Então, vocês vão pagar essa dívida. A gente não pode aqui entender os caminhos de Deus. Espera aí, se eles são tzadikim, não deveriam ter essa dívida. Mas, com certeza, o que a gente conclui daqui é que o erro não é um erro que a gente pode chegar a falar, era inveja, queriam matar e etc. Não é o literal que a gente entende. Tem muito mais por trás. E uma das coisas práticas da gente tirar de tudo isso é, como lei prática, um pai não deve demonstrar preferência a um filho do que o outro. Inclusive, a lei judaica menciona aquilo que Jacó fez para mostrar para nós que nós não podemos fazer aquilo que ele fez. É proibido, é completamente desaconselhável um pai deserdar um filho. Mesmo que ele tenha intenções muito nobres, dizer, bom, eu vou deserdar ele, para quem sabe ele leva jeito. A gente está proibido de fazer uma coisa dessas. Bom, espero ter ajudado na compreensão dessa história.